Tudo bem? É um prazer estarmos aqui com vocês para juntos estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. E a história de hoje é de Betseba. Quem foi Betseba? Em hebraico, Betseba significa Betsaiva, filha de um juramento. Betseba foi uma das esposas de Davi e mãe do rei Salomão. A história de Betseba ficou conhecida na Bíblia no contexto do pecado do rei Davi, antes de seu envolvimento com Davi. Betseba era mulher de Urias, o heteu, um soldado do exército de Davi. A Bíblia não traz qualquer informação ou detalhe da vida pessoal de Betseba e Urias. Tudo o que se sabe é que, num certo dia, Betseba foi vista por Davi enquanto se lavava. Como ele a viu do terraço de seu palácio, de alguma maneira, o lugar em que Betseba estava se banhando não era totalmente reservado. Naquele tempo, Urias estava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Qualquer intimidade conjugal entre ele e Betseba ocorreu antes desses acontecimentos. Davi ficou impressionado com a beleza de Betseba e não conseguiu controlar seus desejos pecaminosos. Inicialmente, ele não sabia quem era Betseba, mas logo foi informado por seus servos que tratava-se da esposa de um de seus guerreiros. Mesmo assim, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali, ele se deitou com Betseba e concretizou o seu pecado de adultério. Após ter seduzido Betseba, o rei Davi descobriu que ela havia engravidado dele. Então, ele tentou a todo custo fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Betseba. Caso isso acontecesse, ele não suspeitaria da gravidez dela, mas Urias não aceitou ir para sua casa e se deitar com a sua esposa. Enquanto seus companheiros estavam enganjados numa guerra, inclusive, Davi chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto. Segundo Samuel 11. Depois de ter passado o luto de Betseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Talvez em sua cabeça, naquele momento, ele pensava que tivesse resolvido todos os problemas e sua reputação e a honra de Betseba estavam preservadas. Tudo parecia quieto e escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez e definitivamente não se agradou. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria. Primeiro, Natã contou a Davi um tipo de parábola, e tudo isso aconteceu de tal forma que, antes mesmo de cair em si, Davi ficou revoltado com a situação descrita pelo profeta e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Então, quando soube que tratava-se de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele temia o Senhor e tinha verdadeiro zelo e compromisso com a vontade de Deus. O Salmo 51 mostra toda a sua contrição ao entender que havia transgredido a lei do Senhor que ele tanto amava e se deleitava. Contudo, apesar do arrependimento genuíno e sincero de Davi, o filho de seu adultério veio a morrer, segundo Samuel 12. Depois, já legalmente casados, juntos, Davi e Betseba foram pais de outros 4 filhos: Salomão, Simeia, Sobabe e Natã. 1 Crônica 3, 5. De todos os filhos de Betseba e Davi, sem dúvida, Salomão foi o mais ilustre. Inclusive, a coroação de Salomão aconteceu no momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão, Adonias, assumisse o trono de Israel. Então Betseba
juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadoque, foram importantes para que Adonias não tivesse sucesso em sua reivindicação. Eles conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclamasse Salomão como rei. Quando isso aconteceu, Betseba se tornou rainha-mãe em Israel. Conclusão. O segredo ato de Betseba foi o mais significativo. Ela enviou a Davi a mensagem de que estava grávida. Não foi o banho que mudou tudo, como a história às vezes sugere. Foi de suas ações, mesmo em situações que parecem fora de seu controle. É significativo que o nome de Betseba se encontre na genealogia de Jesus, em Mateus 1, verso 6. E assim a nossa história de Betseba termina aqui. Oremos. Senhor, nos abençoe, nos proteja, nos dê sabedoria, Pai, cada dia para que possamos entender, meu Deus, o teu querer e a tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.